Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast A Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, trazendo histórias inspiradoras e muito conhecimento. Hoje eu tenho um convidado super especial, mas antes eu quero agradecer ao Espaço da Audição, nosso patrocinador. O Espaço da Audição é uma empresa especializada na reabilitação auditiva. Portanto, se você conhece alguém que tem perda auditiva ou desconfia de alguém que tem perda auditiva, indique o Espaço da Audição, que conta com uma rede credenciada com centenas de fonoaudiólogos em todo o Brasil, sempre tem um próximo de você. O Espaço da Audição, ele te presta todo um atendimento, trazendo todas as informações a respeito de perda auditiva, de reabilitação, trabalha com as melhores tecnologias também em próteses auditivas, com inteligência artificial, com conectividade, você poder ouvir o som da televisão no seu aparelho, poder atender o celular diretamente no seu aparelho auditivo, ou seja, são tecnologias fantásticas e com preços imbatíveis também. Então, acesse o site www.espaçodaudição.com.br e marque um horário com um dos nossos especialistas. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o André Gomes. Afinal de contas, a arte de vencer dele é fazendo arte, né, André? Seja muito bem-vindo. Obrigado aí ao canal pela oportunidade, pelo convite e pelo interesse aí na minha caminhada. O André, ele tem uma trajetória bem interessante, afinal de contas, ele vai contar um pouquinho dessa história, mas ele bombou principalmente nas redes sociais aí, pós-pandemia, tirando foto. É o famoso tirando foto da casa da vovó. Conta um pouquinho essa história pra gente. É isso aí, eu antes da pandemia eu fotografava principalmente o centro ali da cidade de São Paulo, os edifícios icônicos, o Teatro Municipal, o Mercado Municipal, enfim. E aí com a chegada da pandemia, com as restrições aí de locomoção e de aproximação de público, eu moro na Moca, um bairro ali de ruas largas ali, de uma caminhada tranquila. E quando a gente começou a perceber, né, que a pandemia a gente poderia ter uma caminhada, ter uma sociabilização, mas não contato com os outros. No final de tarde, eu e a minha esposa caminhando pela região da Moca, e eu com a ânsia, né, para fotografar, fazia tempo que eu já não fotografava a região central. Ela propôs de eu fotografar as casinhas típicas da região, né? Essas casinhas de vó, geralmente térreas, coloridas, murinho baixo, portão baixo. Eu meio que não queria tirar. Eu falei, não, meu foco é os edifícios icônicos, grandes arquitetos e tal. E tirei a foto mais por vontade dela do que minha. E deixei essas fotos armazenadas e um determinado dia eu publiquei e teve uma repercussão tremenda, assim, né? Porque a fotografia tem um olhar calibrado ali, por conta da minha formação de arquitetura, então tem a simetria, tem a composição de luz, sombra, e mais o que traz, o que carrega nessas imagens, além disso, da composição fotográfica, é uma memória afetiva sobre essas construções, né? Então, quem aí a gente foi na casa de vó, na casa de uma tia, ou não necessariamente numa casa, às vezes numa mercearia, numa padaria antiga. Então essas fotos teve essa repercussão, acho que por esses dois pilares, né? A composição da fotografia e essa memória afetiva de muitas pessoas que relembraram essas residências. Aqui em São Paulo, na capital, é bem raro a gente encontrar esse tipo de construção, né? Cada vez mais, né? É, o processo de transformação da cidade, a legislação urbana fazem com e outras questões sociais, essas construções, numa época a composição familiar e social era maior, hoje em dia é menor. Então, por diversos fatores, essas casas acabam desaparecendo na cidade, né? E aí, quem já morou, passeou, vivenciou numa casa dessa, às vezes nem no Brasil tá, fora de São Paulo também existe muito isso. No Brasil todo existe esse tipo de construção. Então trouxe esse afeto, né? Uma fotografia com um apelo afetivo. E aí começou uma espécie de um vício atrás dessas casinhas, né? Tudo lá Comecei no bairro mesmo. no início, no pós-pandemia, foi tudo ali na região da Moca, né?
E Tem, tem várias, e né? tem muitas ali ainda. Ainda o plano diretor e a legislação ali ainda limita. Apesar de existir muitos condomínios, torres no bairro, ainda predomina as casinhas, né? Brinco que a Moca ali, posso falar porque eu moro ali, é como se fosse uma cidade do interior dentro de uma cidade grande. Então você tem tudo que uma cidade grande tem dentro do bairro. Tem shopping, tem estação de metrô, tem mercados grandes, enfim. Então de início foi tudo mesmo no bairro da Moca. E teve uma repercussão tremenda. E as pessoas começaram de outros bairros a me cobrar em outros bairros, né? Sejam ainda as que moram ali ou as que moraram e querem ver se existem essas casas lá. E aí eu comecei a vasculhar a cidade inteira. Fui nos bairros vizinhos, depois bairros mais distantes, Aí virou um vício, né? e aí virou um vício e a mídia me intitulou como esse caçador de casinhas de vó, né? Saiu até uma matéria na UOL a respeito, né? Isso, na UOL, eu salvo engano, em dezembro de 22, a UOL fez uma entrevista comigo e colheu algumas informações, algumas fotos, publicou e isso aí teve uma repercussão enorme assim no meu Instagram e se espalhou por Brasil inteiro, inspirou outras pessoas a fazer o tipo de trabalho que eu faço, de fotografar casinhas em outras cidades do Brasil, que também são fantásticas. E outros colegas já faziam isso, né? Eu acho que represento eles aqui de uma certa maneira. Não inventei esse tipo de fotografia, nem de fotografar a casinha de vó, mas eu acho que calhou com a pandemia, esse apelo afetivo e também a composição da fotografia, né? É, é só casinha de vó? É só, mas tipo, eu não fotografo a casinha de vó com um carro na frente, Uhum. ou uma casinha de vó com alguém dentro, ou com algum animal. Então também tem uma identidade visual dentro dessa fotografia que eu carrego, que é uma identidade que eu construí de uma forma orgânica, assim, depois comecei a ser um pouco proposital de ser as casas limpas, né? Não ter carro estacionado na frente ou na garagem, não ter pessoas, não ter animais. Até porque essas casas, o tamanho das garagens nem comporta os carros dos tamanhos que existem Sim, hoje, né? e é uma dificuldade, porque assim, você quer tirar foto daquela casa, eu deixei de tirar e ainda nem tirei de todas, é, principalmente da Moca onde eu moro, porque as casas não tem garagem, aí a pessoa para em frente. É. Então aí às vezes tem que programar, vou lá de repente de domingo, que às vezes a pessoa não tá em casa, tá passeando e eu não consigo. E às vezes essa tática funciona, de domingo é um bom dia para fotografar, que às vezes as pessoas estão passeando, tal, ou sábado estão resolvendo alguma burocracia. E aí eu consigo fotografar uma fachada limpa, né? Então acaba se tornando uma fotografia, uma identidade. Às vezes a pessoa bate o olho naquela foto e ela vai perceber, nossa, aquela foto é do André, de casinha. Tem amigos que fazem isso também, mas criou meio uma identidade e aludiu esse título aí, se pode se chamar assim, de caçador de casinhas de vó. E o que é interessante é que o olhar, quando você tira as fotos, até por ser arquiteto, deve ser um olhar totalmente diferenciado de nós que estamos olhando. Às vezes você enxerga situações ali de construção que passa totalmente despercebido sobre os nossos olhares também, né? Sim, tem isso. Por ser arquiteto, você tem um olhar mais calibrado, que você consegue eliminar coisas que não fazem sentido para minha fotografia, né? Então acaba eliminando, tem fios, eu não vou fotografar porque tem fio. Ou tem um carro contemporâneo. Se tiver um carro antigo, um Fusquinha, é até legal essa composição. Então você acaba eliminando esses elementos que não fazem parte para uma fotografia que eu faço. Então tem isso, por ser arquiteto, você tem um olhar mais calibrado para eliminar outras coisas. E também a fotografia permite a gente na cidade grande aqui, ou tá no transporte público, ou tá no carro, ou tá no transporte de aplicativo, e a gente só vai olhando para frente. E Não vem na eu hora de chegar, né? você quer só o destino. E o interessante para mim na fotografia é a trajetória até o destino final, não o final. Aonde eu vou chegar, para mim não interessa muito. Então acho que o ato de caminhar, né, de apreciar a paisagem, acaba também eu tendo esse direcionamento melhor do que se fosse uma pessoa comum, que não seja arquiteto ou fotógrafo, enfim. Então o ato de caminhar também é fundamental. Não dá para eu pegar um carro e falar, eu vou andar aqui, parar o carro e Não fotografar. consegue. Não vai É rolar. andando a pé que a gente Que olha as descobre. coisas, né? É. E qual paixão veio primeiro, a fotografia ou a arquitetura? Foi a arquitetura.
Isso aí foi no início da minha adolescência. Eu fui trabalhar como um ajudante numa marcenaria. E nessa marcenaria, eu estava acostumado só com o meu bairro ali, a Moca. Então, só tinha casinhas e eu fui para um bairro aqui no Brooklyn, que aí tinha as casas maiores, mais contemporâneas, e eu fiquei impressionado, porque saí da minha rotina e o mobiliário, tudo planejado, ou tinha mobiliário de época, e comecei ali a ter um olhar mais atento, isso aí com uns 14 anos. E dos 14 até os 17 eu fui com essa ideia de ser arquiteto urbanista. Chegou a época de fazer a faculdade pública, não tive oportunidade de passar e não tinha condições financeiras também de bancar uma faculdade particular, nem eu, nem os meus pais, e esse sonho de arquiteto ficou de lado. E uma forma de suprir isso, mas não foi proposital, eu comprei uma câmera fotográfica. E aí comecei a percorrer a cidade. E naquela época, isso aí há mais de 20 anos, a internet não tinha a mesma facilidade de hoje de ficar pesquisando. Ah, que edifício é aquele, que rua é aquela, que arquiteto é aquele. Então era um trabalho meio que autodidata. Então eu caminhava, me deparava com alguma coisa diferente. Nossa, que edifício é esse? Ia até uma biblioteca, tentava procurar alguma coisa naquele sentido. Então a fotografia foi suprindo isso, não de maneira proposital. Depois, com o tempo, eu fui perceber, nossa, não consegui estudar arquitetura e eu consegui na fotografia suprir talvez um pouco essa carência que eu não conseguia naquela época. Passaram-se alguns anos, aí eu me planejei, comecei a trabalhar e me formei arquiteto urbanista. E aí meio que saí um pouco na frente quando eu comecei a estudar, porque eu já conhecia bastante coisa assim por conta própria. Então, por um lado, me frustrei, descobri a fotografia e quando uniu a faculdade de arquitetura e a fotografia, só foi calibrando mais tanto a profissão de arquiteto como o hobby por hora de fotografar a cidade. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Mas também é interessante que quando você começou a tirar as fotos, o seu foco principal era tirar foto das arquiteturas mais do centro da cidade, nem era o foco as casinhas, né? E a sua esposa que acabou sugerindo, mas ela também é arquiteta? Sim, ela é arquiteta, urbanista, trabalha com obras também. Eu acho que foi a sensibilidade, eu acho que da mulher aí, né? Ou ficou Do- com a saudade da casa da avó também, né? porque ela tem, até hoje ela tem, a avó dela tem uma casinha desse estilo, mas eu acho que, também acho que ela por ver também que outras pessoas já faziam isso, a sensibilidade da mulher, ela vê aquela minha ansiedade de querer fotografar, eu acho que, mas eu falo, acho que mais pela sensibilidade de ser mulher, assim. Em segundo ponto, eu acho que ser arquiteta, né? Ela, se não Sem fosse, dúvida. talvez passaria despercebido. Então, acho que esses dois pontos, acho que a sensibilidade do sexo feminino e ela ser arquiteta e indicar isso aí. De lá pra cá, ela ainda dá muitas dicas, sem ser de casinha de vó, "Ó, você precisa fotografar isso. Ela me ajuda bastante também nisso. E o que é interessante é que as pessoas acima de 40 anos, com toda certeza, ou já moraram ou iam na casa da avó realmente que tinha esse tipo de arquitetura. Então, o que é interessante, e acredito que foi um dos grandes motivos para ser esse boom na internet, afinal de contas, com esse trabalho você conseguiu mais de 100 mil seguidores novos, né? O engajamento ali beirando a mais de 1 milhão, né, de engajamento. Então, eu acho que todo mundo que tem acima de 40 anos, com toda certeza, uma história de brincadeiras, né, no quintal, esse tipo de coisa. Então, não é só arquitetura, acho que remete muitas lembranças realmente. Então, é algo que as pessoas sentem saudade, até porque a gente vive numa grande metrópole onde um dos grandes problemas acaba sendo a segurança. E com quem a gente conversa, sempre vem aquela situação, nossa, como eu gosto de morar em casa, que saudade de morar em casa, mas hoje, infelizmente, por causa de filhos, família, tal, fico o dia inteiro trabalhando fora e acaba recorrendo, né, aos novos arranha-céu de São Paulo. E pela primeira vez, eu acho que a quantidade de prédios em São Paulo já superou a quantidade de casas, né? Então, é algo interessante. E eu queria, você que percorreu muitos bairros, né? E com certeza não tirou só fotos, algumas delas você
deve ter interagido com os moradores, ouvido muitas histórias, né? Como que você vê esse processo, essa transição? Afinal de contas, as pessoas ainda, a grande maioria dessas casas ainda são habitadas, não são? Depois, infelizmente, muitas pessoas acabam falecendo, porque são mais idosos, provavelmente, que moram, né, nessas casas ainda. E como você vê a continuidade por parte dos filhos, dos netos, dentro desse processo? Eu acho que é um processo de transformação natural da cidade. Vejo que teria que ter um maior equilíbrio, né, para não devastar todo, derrubar todas as casas ou edifícios menores e construir só arranha-céus e condomínios. É uma discussão que entra em questões políticas, sociais, legislação, é uma discussão longa aí, mas assim, na minha percepção, é, as pessoas elas tem a questão da segurança. Acho que o primeiro ponto é a segurança para migrarem para prédios. Tem a questão que é mais barato você morar de repente num prédio do que numa casa por conta de manutenção. Então a manutenção de uma casa dessa antiga, às vezes você vai ter que criar mais pontos elétricos, mais pontos hidráulicos, a pintura, telhado. Então a manutenção é um É outro alto, ponto. né? Tem isso, tem questões de IPTU, dependendo da área construída e do bairro que tiver localizado essas casas. É um absurdo, é muito alto. Então, tem várias questões envolvidas, né? O processo, a legislação, a manutenção, o custo, a segurança e, e também a questão de quando essas casas foram construídas, a composição familiar era bem maior, né? Sem Nossos dúvida. pais, tipo, tenho mais 5 irmãos, né? A composição familiar era bem maior do que hoje, que as pessoas às vezes querem ter só um pet, um filho único, um casal. Então as casas também, a grande maioria são grandes Muito assim. grande. Então às vezes os filhos começam a se casar, sair para outros bairros, cidades, países, e aí só fica ou os avós ou pai e mãe morando nessas residências. E aí é uma casa muito grande para eles tomar conta. Então tem uma das coisas que eu percebo é isso. Então assim, os filhos saem de casa e a casa fica muito grande só pro casal de pai e mãe ou dos avós. E aí, de repente, coloca os pais e mães num apartamento e a casa é vendida ou alugada. Tem a questão da manutenção, retornando ao assunto, é caro. E mas assim, as pessoas querem continuar isso. Eu vejo que assim, já tive interações com muitas pessoas convidam eu para ir tirar foto das casas delas. Então assim, ó, qual é a percepção e dentro do cenário que eu já conversei com essas famílias, ó, a gente quer continuar, só que a manutenção é cara. Os prédios, as construtoras fornecem um valor Quase extraordinário, que recusável, né? que a gente não tem às vezes como recusar e é mais fácil realmente a gente vender e comprar uma outra coisa menor em um outro lugar, mais acessível para uma qualidade de vida deles e perder a história da gente aqui. Então, assim, a continuidade todo mundo quer, né? A gente, quando eu posto as fotos lá, o pessoal, a maioria pega nesse comentário: nossa, deveria existir esse tipo de construção até hoje. Tomara que não derrube. É melhor você não divulgar endereço, que não a construtora vai aí, já vai. Já sabe onde Já, tem terreno. você tá mapeando isso para as construtoras, tá dando de mão beijada para eles. Eu não coloco o endereço, coloco só o nome do bairro, a rua eu não coloco para preservar a privacidade dos moradores. E, e a arquitetura também mudou, né? Esse tipo de trabalho empregado de arquitetura nessas construções era um trabalho totalmente artesanal, né? É. Então, a serralheria dos portões era tudo feito manual, né? As fachadas com os adornos, as cores, as janelas e portas todas de madeira, os pisos de caquinhos, né? Depois a gente vai entrar nesse tema aí mais pra frente. Então, assim, era um trabalho muito demorado e custoso, tá, para talvez na época. E hoje, você quer mudar o quanto antes, né, meu? Um imóvel parado, um terreno parado, é Exato. dinheiro perdido ali, dinheiro correndo. Então, a construção contemporânea, se ela é bonita, se ela não é, aí vai de gosto de cada um, né? Às vezes a gente vê coisas que não precisa nem ser gosto comum, a gente percebe que é muito ruim. Mas a qualidade de morar daquela época comparado a outras, guardadas as proporções, também não generalizando, naquela época era bem melhor, né? A gente Sem tinha um dúvida. quintal, tinha um jardim,
tinha uma área de A família lazer. se reunia mais também, a casa vivia cheia, né? Isso com o tempo vai se perdendo, né? Foi É. se perdendo. Às vezes a gente não mora em edifício, não conhece seu vizinho do lado, né? O vizinho de porta. Então se perdeu muito isso. Existe ainda muito isso em São Paulo, mas isso foi se perdendo também. Você vê que também a arquitetura está relacionada às questões sociais e políticas que a gente está vivendo, que vai se perdendo a qualidade do jeito de morar daquela época com o jeito de morar de agora. Você sabe que eu moro no bairro de Moema, né? E Moema tem muito dessas casinhas. Aliás, tinha, porque ao longo, principalmente nos 2, 3 últimos anos, praticamente todas essas casas foram sumindo e foram construídos ou pequenos prédios de estúdios que não precisa de um terreno muito grande, né? Ou então lojas comerciais, porque muitas lojas antigas perderam espaço para prédios e essas casinhas também, às vezes, pelo tamanho do terreno que não comporta um prédio, viraram lojas. Então, apesar de ainda ter bastante dessas casinhas, mas eu que estou ali perto consigo acompanhar que está sendo muito rápido esse processo, né, de remoção dessas casas antigas. Aqui é onde a gente está, no bairro da Chácara Santo Antônio também, ainda tem uma parte que é tombada, né? Principalmente aqui atrás do Shopping Morumbi, ainda é uma região tombada, né? Mas até quando, né? Porque a gente sabe que é um processo meio sem freio essas construções, né? É o que você falou, você que mora e tem um olhar aí até mais apurado, você consegue ver esse processo de transformação que ele está acontecendo de uma forma mais rápida. Às vezes de forma ilegal, às vezes de forma legal, dependendo do plano diretor e da legislação que está sendo aplicada no bairro, ou no perímetro, ou na zona. Mas é isso, assim, depois da pandemia, eu acho que esse processo acelerou, porque essas lojas de bairro foram migradas pela compra via internet. Então, essas mercearias que tinha, que a gente poderia, mesmo morando em casa, o prédio, você descer lá e comprar o que estava faltando de imediato ali, não existe mais. Aquele depósito de material de construção pequenininho, você precisava de um parafuso, só agora você tem que ir até uma grande loja de construção, estacionar só para comprar um parafuso, um café, uma padaria antiga, você tem que às vezes se deslocar até um shopping para tomar um café. Então isso foi se perdendo tudo. Eu É. acho que depois da pandemia acelerou isso, principalmente dos comércios. Migrou a maioria para o virtual. E aí, quando o comércio começa a morrer, começa a não ter vida ali, né? Ninguém quer mais morar ali, né? Aí vem uma construtora. Mas uma coisa que eu acho interessante, né, é que muitas dessas casas, às vezes quando se tornam abandonadas, porque às vezes os filhos não querem morar lá, já têm as suas vidas, tal. Uma coisa interessante também está sendo a ocupação por restaurantes que acabam, né, assumindo esses espaços e acabam criando. Aqui mesmo na Chácara Santo Antônio temos vários casos de restaurantes super aconchegantes nessas casas antigas que ainda mantêm uma boa parte dessa arquitetura, né? Ou às vezes um local para um chá, um café, alguma coisa. Então eu acho que é um conceito interessante para se manter também essas arquiteturas, talvez mudando um pouquinho a finalidade também, mas é uma forma de preservação também. Sim, aproveitar ela com a nova funcionalidade que ela precisa para os dias atuais, né? Que você falou, de repente não serve mais para moradia, monta um café, monta um comércio. A gente tem o Sesc, né, faz um trabalho nesse sentido. O Sesc Pompeia, a gente pode citar como exemplo, era uma antiga fábrica, né? Era uma fábrica de tambores, depois eu acho que de refrigeração, de geladeiras. Eles demoliram um pouco a parte da fábrica, construíram equipamentos de uso atual, né, poliesportivo, quadras, piscinas, e uma outra parte eles mantiveram a preservação da fábrica para exposições, interações, enfim. Então, assim, sempre é possível. Só que vai aí do empresário e também do poder público de ou autorizar ou não as necessidades do bairro. Vai muito aí também de questões políticas, do que está acontecendo no momento, mas também há esse viés, que tem pessoas que mantêm, sejam o Sesc é um belo exemplo disso, ou esses pequenos comércios que mantêm uma outra finalidade. E você comentou também que esse seu trabalho já gerou exposições, né? Conta um pouquinho mais pra gente.
Sim, já através é um trabalho meio que orgânico, nunca almejei expor, vender fotografia, mas foi acontecendo de uma forma muito natural. Então as pessoas queriam comprar algumas fotos, não necessariamente essas de casinha, né? As casinhas de vó, mas de edifícios icônicos do centro, edifício Copan, edifício Itália, edifício Martinelli, para decorar a sua casa, enfim, o seu espaço. Então, de início eu comecei a vender essas fotografias, enquadrar. Depois tomou uma repercussão de participar de concursos de fotografia, né? Às vezes não era premiado em primeiro, ficava lá para trás, mas servia de experiência. E ultimamente tenho a última exposição que ainda está no metrô Bresser Moca, que conta com 100 fotografias, 50 do bairro da Moca e 50 do bairro do Bresser, voltada para esse estilo de casinhas ou de uma arquitetura do século XX, um pouco mais antiga, não contemporânea. Então tá rolando uma exposição, mas participei de outras, participei de livros também, de revistas. Então também há um leque aí de pessoal que o meu material serve como um acervo também, né? Para expor trabalho de pesquisa, professores de faculdades ou até mesmo de escola, eles pedem material para compor ali um material de estudo, seja relacionado à história, arquitetura, urbanismo, cultura. Também não pretendia chegar nisso, mas acaba formando um acervo para isso. Essas são as consequências. São as consequências Vamos conhecer um positivas. pouquinho mais do seu trabalho. Você trouxe algumas fotos aqui, vamos colocar na tela. Aí, conforme a gente vai passando aqui, você vai comentando um pouquinho sobre isso. Essa eu conheço, essa do meio, a Pinacoteca. Isso aí. Acertei? Então aqui as primeiras fotos é o que eu fotografava lá antes da pandemia, né? Fui fotografando aí uns 15, 20 anos, somente esses tipos de edifícios, né? Edifícios icônicos. O primeiro ali é um contraste até Contraste, né? do antigo com o novo, que é um edifício que hoje funciona o Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É, a segunda foto lá no fundo, a Torre da Estação da Luz. E aqui em primeiro plano a estação Pinacoteca. Na terceira foto a gente tem uma coluna aqui em primeiro plano do Teatro Municipal. E lá atrás, o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, com 12 andares. Então, é o edifício Sampaio Moreira. Acho que não tinha nem elevador, né? É o primeiro edifício com elevador na O cidade de São elevador. Paulo. Por isso que teve essa proporção de arranha-céu. E aí começa um pouco esse trabalho sobre as casinhas de vó. As vilas, né, muito comuns também, ainda existem muitas vilas, e essas vilas também têm essas relações, né, com seu vizinho, que foi se perdendo com o tempo. Então, tem as casinhas de vó, umas com as estruturas mais, com a arquitetura mais elaborada, outras mais simples, em diversas regiões de São Paulo. A primeira foto é uma vila que fica lá em Pinheiros, a segunda foto fica no bairro dos Jardins, e a terceira foto fica lá no bairro, da Liberdade. O que é Sempre interessante é que as pessoas que moram nessas casas, elas cuidam, né? cuidam. Você vê as três fotos aqui que eu trouxe em especial, estão todas pintadas, bem coloridas, cada um do seu jeito, cada um com a Bicicleta sua. na frente, né? Você vê as portas coloridas, janelas, estão muito bem cuidadas, né? Uma aqui até com piso português, uma de paralelepípedo, aqui já é asfaltado, mas quem geralmente mora na grande maioria dessas casas, vilas que estão dentro aí das vilas, das casas, elas têm um cuidado com essas casas. Só uma pergunta, assim, só por curiosidade mesmo. Em carro nós temos os colecionadores de carros antigos. Existem colecionadores de casas antigas também, pessoas que gostam de adquirir essas casas, enfim, ou você não conhece algo sobre isso? Não, eu acho que assim, que eu me recordo assim, não teve nenhum episódio assim que alguém falou: "Meu, eu gosto de comprar casa antiga assim". Não. Tem um colega que ele tem uma imobiliária que é especializada nesse tipo de imóvel E tem procura. e tem procura. E cresceu assim, é um nicho que não existia. Cresceu muito, né, o mercado imobiliário, enfim.
ultimamente, e ele tem uma imobiliária especializada nesse tipo de imóvel, seja de casinha de vó, seja de um edifício mais icônico, um apartamento que você queira morar, mas de colecionar, que eu saiba, não. E normalmente essas casas, por dentro, elas também são bem preservadas, tudo. São bem preservadas, assim. Tem algumas descaracterizações, né? Que tipo, tem que colocar mais tomadas, às vezes tem que abrir uma parede, a porta é pequena, o banheiro é pequeno. Mas a sua grande maioria, nas que eu tive a oportunidade de entrar, elas são preservadas, assim. E a gente falou lá, essa outra sequência de fotos é os pisos, né, de caquinhos Acho vermelhos. que a maioria das casas tinha esse piso, né? Grande maioria das casas existiam esse piso, existem até hoje. Essas casas aí foram fotografadas recentemente. E a história desses pisos é bem curiosa, né? É bem curioso. Ela é uma fábrica que ficava ali em São Caetano, de cerâmica, no ABC Paulista. E eles fabricavam uma peça inteira, uma peça, sei lá, 20 por 20, uma medida padrão, a peça inteira. Só que no processo de fabricação, de embalagem, de transporte, quebravam-se essas peças. E aí ficavam esse material aí de refúgio num canto lá da fábrica, enfim, jogado. E aí um funcionário ou alguns funcionários resolveram levar esse material esse resquício para suas casas e começou a fazer esses mosaicos, né? A gente vê aqui umas estrelas, às vezes a maioria é vermelho, branco, preto, amarelo. Tem Uhum. umas depois, não, aqui vai ter, às vezes tem verde, mas a maioria fica nessas cores. E aí eles começaram a formar esses mosaicos e essas composições, primeiro nas garagens, quintais, depois banheiros, tem coisas, depois começou até a fazer em fachada. Primeiro começou só no piso, depois começou a fazer fachada desses caquinhos. E isso começou a ter uma repercussão enorme, assim. Não só em São Paulo, mas no Brasil. Se você for em cidades outras do Brasil, já tive em Salvador, já tive em Porto Alegre, enfim, você consegue identificar esses caquinhos em outras cidades do Brasil inteiro. E aí a fábrica começou a quebrar Pra poder ver. propositalmente para poder vender, porque não tinha demanda, a oferta era muito grande. Mas a aplicação disso deve ser. Era um trabalho bem artesanal, não é qualquer pessoa que vai se arriscar a colocar esse tipo de caquinho assim, porque trabalho bem artesanal, bem minucioso. Recentemente a gente fez umas fotografias de uma casa e aí a proprietária fala que quando ela era criança, que o pai dela que construiu, o pai dela pedia ajuda delas para colocar os caquinhos, ia separando para Porque é um meio um por um, né? quebra-cabeça, né? Ah, esse aqui não bate, pega o outro. Então a família acabava participando até desse processo de construção. é, E remete muito a uma arquitetura de um arquiteto bem renomado espanhol, o Antoni Gaudí. Então, em Barcelona, a gente vê muito esse trabalho de cerâmica, com resquício, né, de cerâmica, só que uma cerâmica mais rebuscada, não esse tipo de caquinho. Então, essa arquitetura meio que popular aqui no Brasil remete a uma arquitetura mais refinada do Antônio Gaudí em Barcelona e as obras dele. E tem toda uma história. Então, quando publica essas fotos, eu ajudei a encerar, tinha que ficar lisinho, brilhando. Escorregava, que era uma beleza, né? Aí Quando molhava. caía na chuva. Nossa, então tem várias histórias, as pessoas resgatam, né? E volta àquela história inicial que não fica somente num trabalho de enquadramento, de simetria da fotografia, mas um trabalho de memória afetiva aí, né? As sacadas tinham os balaústres, né? Então, os arcos, tudo de madeira, né? Portão, se você perceber nessa última foto, todo trabalhado, né? Não é um simples é, tramas aí na vertical e na horizontal. é, Algumas ali tem até um trabalho de paisagismo, as cores, né? Nessa aqui são as cores mais branco aqui, mas a gente vê muita casa colorida. As portas também eram mais estreitas, né? Sim, mais estreitas, mas tinha todo um acabamento, né? Nessa segunda imagem aí você vê que tem um trabalho ali de serralheria e vidraçaria, na outra ali a mesma coisa. Então, era um trabalho bem difícil ter uma casa igual a outra. Tem as casas que são gêmeas que eram uma igual a outra, mas
Essa casa da terceira foto, ela não vai existir provavelmente em nenhum outro lugar do mundo. É uma casa única. Não era um catálogo de casas também que iam fazendo casas iguais, assim. Existem parecidas. O que também é interessante é que todas essas casas, praticamente que nós vimos até agora, elas têm ou um degrau ou uma escada, ela não é totalmente nivelada, né? Tem a questão que na época, o saneamento básico, né? Então, assim, para não ter contaminação e também nem problema de umidade, naquela época também não Você tinha colocava ela. estratégicas tipo de impermeabilizantes para não subir a umidade na casa. Então, ela traçava, tinha um porão geralmente nessas casas, às vezes alto, às vezes baixo, para isolar da umidade. E também se tivesse, geralmente não tinha o sistema de água e esgoto que tem encanado hoje. Então, de As repente, fossas, tal. fossa. Então, para evitar a contaminação da casa, o solo, a impermeabilização, a umidade, então geralmente ela era um pouco elevada, tinha uma escada ou ela tinha esse porão. Entendi. É, E Essa aí, segunda série aí, ela é bem curiosa, né? Que é essa interação com os moradores. Então, nas minhas caminhadas, eu tirei essa segunda foto aqui, né? Uma foto bem, uma casa bem diferente também, que eu nunca tinha fotografado e também nem visto algum colega fotografar. E aí eu postei. E aí a moradora da casa, ela acompanhava e seguia eu no Instagram. E ela falou: Nossa, você tirou a foto da minha casa, não sei o quê. E aí ela falou: Olha aqui. Aí ela mandou uma foto de como que era a casa. Assim que foi construída, tiraram uma foto, né? Uma foto em preto e branco. Não mudou muita coisa. O que mudou só foi, acho que o portãozinho, que era de madeira e agora virou de e as ferro. grades, né? Por E, segurança. é, mas o resto permaneceu quase tudo igual. As cores eles falaram que não mexeram. A rua não era asfaltada, hoje é asfaltada. Então tem essa interação com os moradores. De falou, olha, meu, você tirou foto da minha casa. Eu tenho foto aí. Às vezes também não era, não mora mais lá, mas vendeu a casa e tem a foto da casa e manda. Então tem essa interação com Você os sabe de que moradores. ano é essa foto? Salvo engano, eu acho que é da década de 50 essa foto. Da década de 50. Vamos para a próxima. Aí a mesma coisa, uma outra interação. Eu tirei a foto, uma casa fantástica que fica ali no bairro da Lapa. E aí o morador, Casa enorme, né? é uma casa enorme ali. Foi um bairro urbanizado por uma companhia canadense que chama City, Companhia City, que os lotes eram mais ou menos aqueles lotes que a gente vê em filmes americanos, que tem um jardim do lado enorme, não tem muro, não tem nada. Então ela trouxe esse conceito de urbanismo para alguns bairros aqui de São Paulo, Jardim, Jardim América, Jardim Europa e a Lapa também. E aí eu tirei foto dessa residência e ele falou: "Meu, eu tenho foto aqui antiga aqui e vou te mandar". E aí tem essa relação, e eles ficam super lisonjeados de ser fotografado e conta a história da família deles. Geralmente, quando eles permitem, eu conto o enredo e a história também da casa, quem construiu, a época. E às vezes romantizo o que eles contam, o que vivenciaram naquela época. Tem também a questão do tempo, né? Então, aqui a foto está invertida. Mas na segunda foto é como estava a casa. Tá. Então a casa estava totalmente abandonada, largada, E alguém e restaurou, alguém né? fez um trabalho ali de restauração e de reforma que ficou uma casa como ela era original. Então, esse trabalho de fotografia acontece isso. Às vezes eu fotografo uma casa lá que me chama a atenção, que, meu, uma hora ou vão derrubar ou vão restaurar, então eu vou tirar. Não é uma foto nem tão bonita, né? Um tapume, cheio de obra ali, né? É uma foto mais que documental do que uma foto artística. Você sabe quanto tempo levou entre um e outro? Não sei. Mas eu acho que não foi muito tempo, não. Assim, acredito que deve ser 1 ano, 2 anos de reforma. São bonitas as casas. Ficou perfeita. Aqui também era uma fábrica. Também a primeira foto, uma fábrica aí de tijolinho. Salvo engano, era uma fábrica de mangueiras de pressão. É na Moca essa? Essa fica no bairro do lado, isso aí fica na Vila Formosa. Tá. E ela foi demolida, é E ela isso? foi demolida. Então, se a gente vê ali o terreno totalmente vazio, né? A referência são as árvores, né? As Uhum. 3 árvores aqui continuaram, pelo menos não derrubaram as Se árvores. subir prédio, vai sair Vai também, sair né? também. Aqui também um casarão, esse já é na Moca, um casarão com vários detalhes aí
de arquitetura eclética. Ele ficou muito tempo abandonado, tentaram alugar, tentaram vender, e até poderia colocar uma outra foto. Aí eles demoliram, aqui tem um terreno vazio, né? A gente tem uma referência do prédio lá do fundo, né? Que é o mesmo terreno. E hoje construíram um edifício comercial, assim, espelhado, e não tem. Se não tivesse tirado essa foto, ninguém ia saber que Que tinha foto, que existia. existiu um dia essa foto aí, essa casa aí. E também a riqueza de detalhes nas construções também, né? Era Então, algo os bem artístico. ornamentos. Por ser na Moca, então eles trazem muito essa cultura da onde eles vieram, né? Então, tem memórias do que eles vivenciaram lá. Também técnicas construtivas que muitos pedreiros, entre aspas, arquitetos, trouxeram de lá e implementaram ali na cultura do bairro que predomina os italianos, portugueses e outros povos ali. Então eles trazem isso aí que eles falam que é um estilo meio que de Florença, florentino, né? Os arcos, as pilastras, as cores. Então, essa aí já não existe mais. Continuando a relação com os moradores, então, esse é um prédio que fica no centro da região de São Paulo. E ele fica numa esquina, em frente à igreja da Santa Efigênia. Só que ali é uma correria Santa Efigênia. Esse É, é carro, é moto, é trânsito, é ambulante vendendo, camelô. Mas eu sempre me atentei a essa fachada, né? é Que uma ele... única casa ou são Aí é um vários aí? edifício, São vários são vários apartamentos. apartamentos. E construído, salvo engano, pelo Ramos de Azevedo, que construiu o Teatro Municipal, o Mercado Municipal, e sempre me chamou a atenção esse edifício. E eu tirava foto dessa fachada. E aí também a moradora me acompanhava no Instagram. E até que um dia ela mandou um direct lá, falando: André, vem tirar foto agora do lado oposto, vem conhecer o apartamento. E aí essa segunda foto aqui, eu tirei esse ano. Foi uma das, eu considero assim, esse ano de 2023, uma das melhores fotos assim que eu tirei. Melhores não, assim, pela relação que eu tinha com o edifício, de poder entrar e descobrir lá o edifício por dentro, né? Ela gosta de plantas, aí tudo Piso, original, o né, também, apartamento, o sofá mobiliário. e a catedral lá da Santa Efigênia, a igreja da Santa Efigênia ao fundo. Então, toda uma composição. Então, tem um valor para mim que a fotografia também eu consigo entrar na casa das pessoas através de convite. Às vezes eu me convido também de curiosidade, porque é isso também. Tem muito disso, assim, nos comentários. Como que é lá dentro? Por que você não entra? Eu quero saber como que é. As pessoas ficam curiosas para saber como que é a rotina dentro da casa. Às vezes eu consigo, mas nem sempre também é possível aí invadir a privacidade da galera. É, a pessoa realmente tem que ter uma admiração por esse É, trabalho para poder permitir, né? essa é uma casa que fica lá no Tatuapé. Parece que fica no interior de São Paulo, né? Porque tem um. Essa a pessoa me convidou para entrar. Eu não tenho foto da parte interna, não tive oportunidade de colocar aqui pela economia do tempo, mas ela me convidou para fotografar a casa dela. Então tem toda uma história, era tudo de barro, quintal. Aí na frente tem tipo um pomar, na parte do fundo o vô dela criava galinha, porco, codorna. A maioria dessas É tipo casas um tinham sítio. árvores dentro É, mesmo. aqui tem pé de mamão aqui na frente, manga. E então ela conta que era tipo o pai dela tinha um sítio no interior e ele reproduzia esse sítio no bairro do Tatuapé. Criava animais ali na época que podia, hoje acho que por questão de legislação sanitária nem pode criar tipo de animal em cidade. E tem um detalhe bem curioso aqui, na entrada da casa tem um arco aqui que era para você limpar o pé de barro antes de entrar na casa. Então, existem algumas casas aqui em São Paulo, independente do bairro, que tem esse elemento aí que chama pé de barro, Pé de barro. para limpar o pé antes de entrar aí, quando as ruas não eram asfaltadas. Nesse caso aqui, até o portão ainda é original de madeira. Isso lembra muito as casas antigas de esquina, que você tinha o portão de madeira de garagem, mas você tinha do outro lado um portãozinho desse de madeira, né, com um quintal. Bacana. Vamos pro próximo. Aqui é uma casa bem peculiar também. Isso aí também eu recebi um convite do morador para fotografar a casa dele.
gente tomou um café, ele contou a história da casa, que era da mãe dele, enfim. E o bacana dessa casa aí, quem tá vendo por imagem, é a fachada toda coberta aí por vegetação. Então, fala lá de personagens aí de desenho. Ah, é a casa do Hobbit, a casa não sei o quê. E aí o cachorro também, eu peguei uma afinidade com ele ali. Quando eu cheguei, ele não parava de latir. E aí ele fez até uma pose Fez até ali. pose, É, né? eu não costumo tirar foto de animal, mas ele fez uma pose. E o cachorro, nessa sequência de fotos aí, o cachorro ganhou o crédito aí. Todo mundo gostou do cachorro. E assim como o caquinho fez muito sucesso no piso, esses muros de pedra também, né? Era muito É. convencional. Nessas construções antigas, dependendo da época, assim, era muito comum o emprego de vários tipos de revestimento na mesma fachada. Então o muro era de pedra, aí a fachada, aí o piso era de caquinho, a fachada às vezes era daquelas pastilhas, ou era daquela de um outro tipo de pedra, puxando para um tom de verde, para um tom de rosa, para um tom de amarelo. Tem casas que tem às vezes painéis de azulejo representando alguma imagem religiosa, alguma paisagem, enfim. Então, assim, na época dessas construções existia isso também. O emprego, não sei se é exagerado, mas de muito material na mesma fachada, que acabava se tornando uma singularidade aí da casa. Aonde que é esse? Isso aí é um edifício também o pessoal começa a indicar e também liberar para você entrar em edifícios. Esse edifício não é em São Paulo, é no Guarujá. Eu ia E chutando Guarujá, acho que eu até é, sei onde que é esse prédio. é. E ele é de um arquiteto. Na verdade, ele não é arquiteto, ele é tipo, ele quis ser arquiteto, mas aí ele se tornou um empreendedor e começou a construir edifícios bem diferentes do que construíam na época. O nome dele é Artacho Jurado. Ele tem vários, principalmente na região de Higienópolis, do centro da cidade de São Paulo. E ele primava muito pela questão do convívio das pessoas. Então, geralmente, tinha piscina na cobertura, se não era na cobertura, era no térreo. As coberturas sempre eram mirantes, que nem nesse caso aqui, é um mirante, né? Você olha aqui, ó, você consegue ver a praia inteirinha. Ele poderia simplesmente deixar a cobertura lá, os equipamentos lá Uhum. de funcionamento, gerador, essas coisas que acontecem geralmente nos edifícios de hoje, mas não. Ele primava de todos os edifícios deles, a maioria, 99% dos edifícios do Artacho Jurado, ele primava que a cobertura era um mirante. Aqui em São Paulo tem alguns que é salão de festa que ele fez, outros simplesmente mirantes, área de convívio, né, das pessoas, de vez o playground ser no térreo, é em cima. Então, e fora o desenho, né, as cores do edifício, essas formas, né, eles fez tudo proposital, né, a laje vazada e a sombra formam um desenho, aí ele é rosa, ele é azul, ele é amarelo, os apartamentos são enormes, né? A janela é do piso ao teto, então você tem amplitude, qualidade no jeito de morar. Uma coisa que é interessante é nos tempos modernos, onde o ar-condicionado virou item obrigatório, né? A dificuldade nesses prédios antigos de você alocar esses maquinários. Aí acaba ficando Fica na visível, né? fachada. Dependendo, a maioria desses edifícios desse do Artacho Jurado, tô falando arquiteto, porque ele empreendia, mas ele desenhava e alguém assinava, né? Então, o arquiteto ele não tem esse título de arquiteto, mas ele tem pelas obras que ele fez. Mas fica tudo na fachada, mas a maioria dos edifícios deles, assim, a qualidade de morar, a luz, a questão do clima, a ventilação são muito boas. Mas aí, como é na praia, no litoral, uma maresia, um É, mormaço aí, infelizmente, não tem como não ter um ar-condicionado. verdade. Próximo. Aqui é um edifício que fica no bairro do Ipiranga, é um palacete, de uma família Jafé, bem conhecida, né? Leva o nome de rua, enfim, Ipiranga tinha muitas dessas casas tem, assim. tem, Ainda tinha e tem. tem ainda. E era essa foto, qual é a curiosidade? Eu sempre quis entrar nela, e eu só via pela rua. E ela tem um muro alto, por questão de segurança. E, e aí propus lá, hoje funciona um espaço de eventos, né? Para casamento, formatura, enfim. E eu sempre quis entrar nela, porque ela tem um estilo meio que mourístico, meio que ali lembra Marrocos, né? Aquela parte do norte, Turquia.
E aí eu fui numa formatura de uma sobrinha minha que foi aí. Só que eu não levei a máquina, levei um celular, aí eu fotografei inteirinho. E a dificuldade é Fantástico. assim, todo mundo festejando ali embaixo, aí eu subi nos outros andares e fui fotografando com o celular. Mas Aí depois eu ouvi o convite deles, agora vem fotografar aqui. Mas aí eu já conheci, uma outra oportunidade eu vou voltar lá. Mas a riqueza de detalhes, né? maravilhoso. Então é fantástico. Aqui uma curiosidade, isso é no bairro da Moca, né? Então tem uma casinha, a terceira foto, uma casinha dessas de vó. E é um senhor aí que ele comprou vários terrenos ao lado dessa casinha, demoliu tudo e ele construiu tipo uma fazendinha, cara. Então ali a gente vê ali, não sei se é avestruz, ema, aí tem boi, aí tem macaco, tem um monte de pássaros, tudo regulamentado assim. E aí ele não cobra nada para entrar, ele tá ainda fazendo umas modificações, logo ele vai abrir para visitação. Então, no caminhar também a gente descobre essas No meio coisas da assim mesmo. cidade No de São meio da Paulo. cidade de São Paulo tem tipo uma fazendinha assim, sabe? E no caminhar, e aí um amigo meu conhecia ele, aí juntou, a gente agendou e foi lá e fotografou. Aí todo mundo quer ir, assim, ainda não tá aberto. Logo a gente divulga lá a abertura. Bacana. Isso aqui é uma vila, no bairro da Aclimação. É, Ela é uma vila de, salvo engano, de um imigrante libanês. Depois, se o neto dele, que se estiver ouvindo aqui, me corrija. Então, ele tinha um apreço muito por essa arquitetura neocolonial, colonial. Então, no bairro da Aclimação, óbvio que não existe esse tipo de construção colonial, enfim. E aí ele resgatou muito material dessas construções que foram demolidas, ou ele foi em antiquário, ou em loja ou em garimpo mesmo, e ele fez uma réplica de uma vila, né, colonial. Então aqui é só na primeira foto, lá ao fundo é uma casa mesmo da década de Uhum. 50, a gente vê até estacionado ali uma charrete, né? Mas aqui na segunda foto ele fez tipo um museu, né? Tem vários adornos. Isso aí ele que construiu de forma totalmente artesanal, autodidata. Aqui ele quis construir tipo um paço municipal e uma cadeia do outro lado, que é só a fachada, você não consegue entrar. Tá. Então ele ia ter uma capela na terceira foto, na outra também. Então ele fez uma vila, uma Uma réplica, assim, no réplica, né? meio da cidade de São Paulo, ali a poucos metros da Avenida Paulista, acho que dá uns 2 quilômetros da Avenida Paulista. E é aberto para visitação, tem o Instagram lá, acho que salvo engano se chama Vila Secreta. Você consegue agendar, ir lá e conhecer. Ele colecionava coisas também, tem uma coleção, mas assim, é um lugar fantástico, assim, no meio do nada você entra, você parece que tá numa cidade, sei lá, do interior lá de Minas, ou numa época mais remota. É uma Principalmente viagem perto da Paulista ali, né? bem É do lado. inacreditável você entender que tem isso, né? Sim. Essa aí é uma sequência de fotos no bairro do Anália Franco. E é uma foto bem. A primeira foto você vê o que a gente vem conversando. E tem que ter uma casinha lá. Provavelmente é de 1700 essa casinha. E atrás a gente vê as torres, né? Subindo. O que que é aí? Aí chama Sítio do Capão. Então, no início da formação ali do bairro do Anália Franco, existia um sítio. Depois desse sítio, essa pessoa, a Anália Franco, que é uma mulher, ela começou a fazer um trabalho de caridade para órfãos e não também para acolher essas pessoas. E aí ela utilizou essa casa como um abrigo para essas pessoas. Hoje é tombado, então não corre o risco desses edifícios avançarem aqui, Uhum. pode ficar todo no entorno, mas é um terreno enorme e um casarão que se forma tipo um U, que termina nessa última foto, e está bem preservado, de propriedade particular, não é da prefeitura, não é do Tá. estado. Tem um caseiro que toma conta lá, cria galinha, tem uns cachorros, tal. Tem tipo uma fazenda também do lado do shopping Anália Franco. Então tem o shopping Anália Franco, do lado do shopping tem essa construção. E pela rua você não consegue ver também. Você consegue ver por drone, pelo Google por cima, mas se você passar na rua, você não enxerga ela porque ela está cercada desses edifícios e ela só tem um portãozinho de madeira
E tem muita vegetação ao Tem redor muita também. vegetação que você não consegue perceber. Então ela é uma coisa que resistiu lá, que está desde 1700 até hoje lá, preservada de como que é. Houve o processo de restauro. Bem E legal. também tem no meu perfil lá, onde tem esse post, tem um endereço de como que você agenda para acessar isso também. Vamos pro próximo. Essa sequência aí foi recente, salvo engano, 3 semanas atrás. É uma fábrica de vidros, copos, lustres, louças, jarros. E eles faziam até o semáforo, quando não era o acrílico, que hoje é acrílico, eles fabricavam aquelas lentes de semáforo. Então a Uhum. vermelha, a amarela, a verde, era na cor, não era a luz que dava cor, né? Era o vidro. Era o vidro. E essa fábrica tem desde a década de 30 e ela parou a produção mais ou menos uns 30 anos. E tem um estoque de vidros aqui, pelas fotos não dá para dimensionar o tanto que tem de estoque lá. Isso é só um dos É, corredores, né? é uma família de imigrantes espanhóis que trouxeram essa técnica de Barcelona, que é muito comum na região de Catalunha. E aí tá fechada a fábrica, mas desde quando fechou, tá na quarta geração. Acho que é os bisnetos que tomam conta disso e algumas tias. Eles vendem isso pela internet, algumas coisas. Eles abrem por algum momento, você agendar lá, você paga uma taxa, essa taxa que você pagou de agendamento é revertida em produto e você escolhe lá. E aí a bisneta ou a neta tá promovendo, vai ser demolida essa fábrica, né? Uma construtora já comprou o terreno, não só dela, mas outros, na região do Belenzinho. E ela está querendo fazer um documentário sobre a história da família dela, sobre a história dessa produção de vidro. E ela me convidou para entrar lá na fábrica. E eu percorri toda a fábrica, tirei mais de 1.000 fotos para ela financiar um documentário. Preservar a memória, né? Isso. Isso. Então vai preservar, porque logo vai demolir. Só que ela tem 1 ano e meio para deixar esse lugar aí. Então ela vai ter os registros, eu ajudei ela a divulgar também no post dessa publicação, quem puder colaborar, aproveitando aí a oportunidade, que ela quer documentar isso em áudio e vídeo. A última foto, naquela época lá, ele já tinha, o proprietário, ele tinha a ideia de trabalhar home office, então em cima da fábrica era a casa dele. E é uma casa fantástica, aqui só tem um recorte da sala ali de jantar e da sala de estar, mas no escritório era embaixo e em cima era a casa dele. Vamos pro próximo. Aí uma fábrica também já na região da Moca, antiga fábrica da Antártica. Também eu tenho um colega que a irmã dele conhece os proprietários aí do imóvel. Ela está abandonada desde a década de 90 e a gente conseguiu entrar lá. Então, assim, foi uma aventura, porque não tem luz, não tem água, tá tudo escuro. É perigoso até você se cortar, cair ali, você não sabe a questão estrutural do que tá. Então foi uma É, aventura e ao mesmo tempo fizemos alguns registros ali interno, subimos até o telhado, e aí você viu resquícios da linha de produção. Nessa última foto aqui ficavam os tonéis aqui armazenando o trigo, linha de produção. Aqui uma foto de uma planta nascendo no vaso e essa primeira foto que deu mais trabalho, que a gente teve que subir em torno de 30 metros, uma nossa. escada de emergência de ferro, toda podre, para a gente chegar no telhado e dar o resultado dessa foto. Então é uma exploração também, não fica só lá nas casinhas de vó. Então às vezes a gente tem essa oportunidade de amigos que sabem que a gente gosta de fazer esses convites e a gente ter acesso a essas indústrias que provavelmente daqui a um tempo não existirão mais. Com Vai ser certeza. demolida e vai ficar só os registros da gente. Aqui uma outra fábrica. Essa vai durar ainda, pretendo ainda que dure muito tempo. É uma fábrica de 1922, de ladrilhos hidráulicos, daqueles pisos todos desenhados. A maioria dos edifícios, teatro municipal, mercados, grandes edifícios e casas também, tem esses edifícios, tem esse tipo de piso, né, colorido. E essa fábrica também tá na quarta geração. Eu tinha um apreço muito grande por eles.
Entrei em contato com eles e eles deixaram eu visitar a linha de produção. Lá no meu perfil tem um vídeo de como que eles produzem de um processo totalmente artesanal, também de imigrantes italianos que trouxeram todo o maquinário da Itália e produzem isso aí até hoje de forma totalmente artesanal. Não tem Eles nenhum fabricam e vendem. fabrico e vende. E demora assim. A procura é tanto e também é um processo totalmente artesanal. Então tem que secar tudo ao ar livre. Então o processo de secagem dura aí 3 meses. Nossa. Então ele fabrica em um mês, em 3 meses seca. E assim a procura por esse tipo de material é muito grande. Porque também tem uma memória afetiva nisso. Eles têm um catálogo enorme, tem desenhos mais antigos e tem desenhos mais geométricos contemporâneos. Então isso para uma parede, para um piso, um apartamento contemporâneo, enfim, ou numa casa, esses contrastes, então na arquitetura faz muito sentido e fica muito elegante, né? Então há muita procura. Então eu vi todo o processo lá de fabricação, conheci essa, não vai demolir, essa é um registro aí dessa série de fábricas aí, algumas persistem e outras aí. A gente que não vivencia esse mundo é difícil até de acreditar, né, que tem toda essa demanda, ainda tem gente produzindo, que tem procura, tem comércio, né? E aí é um convento já, nessa outra série de fotos, que fica lá no bairro do Ipiranga. Também eu já passava por frente, eu vi abandonado, funcionou aí faculdade, a faculdade São Marcos, funcionou aí que nem existe mais. Ficou abandonada por muito tempo, uma construtora comprou e ela vai manter a fachada principalmente que é tombada e na parte posterior do terreno ela vai construir torres. Então vai ficar esse contraste de arquiteturas dessa preservação. Essa construtora ela teve esse senso aí de manter, Esse é bacana. né? Essa é uma oportunidade que eu nunca imaginei ter, né? A Catedral da Sé, eu fui convidado lá pela parte que administra a catedral em registrar a catedral em todos os seus ângulos possíveis e imagináveis. Aqui é uma sequência de 3 fotos, lá no meu Instagram tem mais. É belíssimo, né? Pena que poucos paulistanos conheçam, né? É uma pena, assim, porque tem gente que você pergunta se já entrou na Catedral da Sé e nasceu aqui em São Paulo e nunca entrou. É verdade. Aqui é um trabalho de documentação, então eu adquiri um livro de um exemplar dos casarões da Avenida Paulista. Que na época do café ali só existiam esses casarões. Hoje a gente só tem a Casa das Rosas e tem um outro casarão ali mais ou menos próximo ao Conjunto Nacional. Tem 2, 3 casarões que persistem. E ali como que era um casarão na primeira foto, na segunda foto que surgiu depois do casarão e aqui sucessivamente. Mas lá no Instagram também tem, eu acho que em torno de 60 fotos de um antes e um depois, o que era e o que é agora. Mas eram casas muito grandes, né? É, contexto da formação familiar, social era totalmente diferente. A questão econômica, o Também. café era totalmente diferente. Os Fuscas, né? Eu falo, é só fotografa casinha. Então, assim, caçador de Fusca também. O pessoal até brinca que fala, meu, você tem um Fusca e você estaciona aí, tira foto atrás de uma casinha antiga. Mas não, você tá caminhando e aparece ali o Fusca, então você começa a colecionar essas fotos e uma hora você publica uma série de Fusca, só amarelo, só azul, só branco e aí esse olhar mais calibrado, né? Tipo, de tirar e da paciência, né? De tirar em frente a casinha, atrás tem uma casinha antiga É e o Fusquinha. emblemático, né? É. Então a composição fica perfeita aí, parou no tempo aí. É difícil encontrar aí, mas existe. Aqui tem uma série aí em torno de 25 aí na segunda foto, mas tem bastante Fusquinha ainda na cidade de São Paulo. Fotos curiosas. É, Uma às árvore bem vezes, na entrada ali. às vezes eu descubro, esse foi uma pessoa que me acompanha no Instagram, ela falou, André, você precisa tirar foto de uma árvore bem curiosa que tem na minha rua. Então, para quem tá vendo a gente em vídeo, ela nasceu bem na esquina aqui, na junção do piso da parede. E não cortaram, né? E ainda estão meio que até preservando ela bem entrada na porta. Uma hora ela vai começar a danificar o batente da porta, vão ter que trocar ela. Impressionante. É bem curioso.
as curiosidades da fotografia. Aquilo começa com um matinho, quando vai ver, já Já virou tá uma uma árvore. árvore. E o pessoal foi deixando. Muito legal, parabéns pelo trabalho. Para quem quiser seguir você nas redes sociais, como é que faz? Eu tenho um perfil somente no Instagram, que chama André DVCO. Se talvez jogar André Gomes também acho que pode aparecer lá. E para finalizar, existe também um projeto que eu queria que você falasse um pouquinho, que você tem atuado para arrecadar fundos. Queria que você explicasse um pouquinho. Isso mesmo, um Centro Cultural de Fotografia da Moca, tem lá no meu perfil lá fixado, na bio do meu perfil, um link que a gente quer publicar um livro no aniversário da cidade de São Paulo, que é agora próximo janeiro, e a gente está numa campanha de arrecadar fundos de um financiamento coletivo para publicar esse livro. A gente está em 70% da arrecadação, falta muito pouco para a gente atingir a nossa meta. E o que você ganha? Lá tem várias recompensas. Então você pode contribuir com o valor que você quiser ou com os valores pré-estabelecidos. Com esses pré-estabelecidos, você ganha uma recompensa. O quê? Você pode ganhar um livro e mais alguns cartões postais. Você pode ganhar um livro e um passeio comigo na cidade, um passeio fotográfico. Você pode comprar o livro e ter um pôster. Enfim, tem várias recompensas que, através do link que está lá na bio do meu Instagram, você pode contribuir. É uma forma de divulgar. Não, o livro não terá foto só minha, terá de outros colegas. Uma forma de homenagear a cidade, de homenagear o bairro da Moca e perpetuar aí a memória, a fotografia e a arte. Então, pessoal, vamos ajudar. Entra lá na bio do André Gomes no Instagram. Vamos contribuir, vamos ajudar a preservar as memórias da nossa querida São Paulo, das nossas lembranças ali de infância, das casas das nossas avós, dessas arquiteturas fantásticas. A gente tem que realmente ter um olhar com muito cuidado, com muito carinho, porque isso faz parte da história da cidade, faz parte da história de cada um de nós, dos nossos ancestrais também, né? Então, eu acho fundamental esse trabalho, quero te parabenizar, um trabalho lindo, fantástico. Conforme você vai colecionando mais material, depois traz pra gente aqui. Já estou te seguindo lá no Instagram, já pude ver muitas coisas e muito legal. Parabéns e que bom que a sua mulher, a sua esposa, te deu esse insight e te ajuda, porque realmente dá para entender por que que está sendo esse sucesso todo. E quer deixar alguma mensagem final para nossa audiência? Eu quero agradecer aí vocês pelo convite, pelo tempo, pelo prestígio aí na minha caminhada, por chamar. Às vezes a gente tem a impressão de que não querem valorizar a arte, seja fotografia ou qualquer outra. Quando a gente recebe esse tipo de convite, é um enorme prazer em participar. E o meu trabalho é isso mesmo, né? Eu não vejo como um trabalho, o hobby aí é de fotografar cada vez mais, manter a memória da cidade, talvez conscientizar de alguma maneira as pessoas, tocar de alguma maneira sentimentalmente essas pessoas por alguma lembrança, alguma recordação. E acho que é isso. Agradecer aí o convite e o pessoal me acompanhar lá, a minha caminhada. E também na nossa audiência tem muitos empresários, eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vai vir patrocínio aí para você expandir os seus projetos, que eu acho fundamental. A gente precisa trazer isso, mais exposições, trazer mais informação, trazer esse olhar para que as pessoas saiam um pouco da correria do dia a dia e vejam o quanto ao nosso redor tem coisas belíssimas que tem que ser apreciada, né? Então, está no trânsito, está parado no trânsito, olhe ao seu redor, não fique só esbravejando que as pessoas não andam, o trânsito não anda, né? Olhe ao seu redor porque tem muitas coisas fantásticas. Muito obrigado novamente pela presença e para você, se você curtiu esse episódio, dá o seu like, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais também, ative as notificações para você sempre receber os episódios mais fresquinhos que a gente acaba de lançar também no YouTube do seu podcast A Arte de Vencer. Obrigado a todos e um ótimo dia.